Então, gente, hoje nós fechamos o capítulo 7 e semana que vem a gente já vai para o capítulo 8, ok? Então, no capítulo anterior, Paulo falou bastante sobre a lei, o papel da lei na nossa salvação. Agora ele fala do conflito interior que a gente vive em confronto com essa lei, com esses ensinamentos de Jesus e essa parte mais primitiva da nossa psique. Então, hoje a gente vai fechar essa questão aí desse conflito. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então a gente estava vendo, né, a consciência, né, porque a gente vê esse relato, a gente pensa o contrário, que a pessoa que vive um conflito assim, ela tem uma carência de desenvolvimento espiritual, e é o contrário. A gente não vive por falta de luz na nossa psique. Porque esse conflito aí é sinal, ou nós vamos ver hoje, de pelo contrário, que você está avançando e bem, tá? E bem. E hoje nós vamos ver, então, Emmanuel e Humberto de Campos, tá, gente? Pão Nosso, capítulo 136, conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E aí, eu achei importante parar aqui um pouquinho, porque a gente tem muita resistência ao conflito, né? E a gente vai estudando Joana e ela vai falar o contrário, que o conflito gera consciência, a importância de se viver o conflito, né? De ter esse conflito existe no nosso inconsciente, mas ele tem que se fazer consciente para gerar luz em nós, né? E a gente tem muita resistência ao conflito. Então, a importância da gente perceber que, na verdade, a gente está vivendo ele, mas a gente tem que torná-lo consciente, né? Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. E é isso que ele fala, os discípulos sinceros. Não é todo discípulo que vai ter o conflito. Só vai ter o conflito se eu estiver fazendo o autoconhecimento junto com o estudo das palavras de Jesus. Isso vai dar o conflito. Se eu estiver fazendo só uma dessas duas partes, não vai ter o conflito. Tá? Isso é que ele fala. Na própria natureza. Já estava lá, eu só não estava vendo. Então, a importância disso aqui, viu, gente? Muito importante. E é, claro, algo que acontece no externo que vai ajudar a ver o que está acontecendo dentro de mim. Então, testemunho, né? É isso. Então, vai acontecer um fato aqui, e aí a minha maneira de agir é que vai despertar em mim a consciência do meu conflito. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Também é importante a gente entender isso diante da própria consciência. À medida que eu vou me conscientizando desse conflito, vai surgindo em mim mais discernimento, a gente vai saindo da consciência de sono com sonhos, tornando mais lúcido. Então, eu traio diante da minha consciência. Por quê? O meu entendimento da lei vai se aprofundando. Então, aquilo que para os outros não é falta, para mim já é. Porque eu vou sofisticando o entendimento da palavra de Jesus. Então, por isso é que, às vezes, para o outro,
eu não falhei no meu testemunho, mas diante da minha consciência, eu falhei, tá? A gente vai refinando isso. É interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: vós cometeis faltas que vocês nem imaginam que são contra a lei de Deus. Olha só, é isso aí. Ainda não temos o aprofundamento, a percepção, isso é um entendimento que vai se tornando à medida que essa luz, esse discernimento vai entrando na nossa mente. Por isso que o que é errado para mim pode não ser para você. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Tinha que ser espírita, né? Essa desculpa. Ai, ai. Então a gente acha que é o espírito obsessor, né, que está fazendo eu errar, né? Aí ele fala, né, a gente devia procurar em nós a causa da sintonia. E é interessante porque ele não fala que não teve influenciação. Você percebeu isso? Ele fala, só que a responsabilidade é nossa, porque quem sintoniza, quem é que pode sintonizar e desintonizar? Mas ele não está falando que não teve, não. Ele só está discordando da gente pôr a culpa no outro. É isso. Porque a gente põe a culpa no espírito obsessor e nós estamos beleza, né? Entendeu, gente? Dentro de nós que existe essa causa para a sintonia do mal, né? E tem dois plugs principais para influenciação espiritual, quem sabe? Dois plugs poderosos. Sim, não, dois sentimentos. Não, que o sentimento. Sintonia e afinidade, Vânia. Qual? Sintonia e afinidade. A sintonia e afinidade é o resultado. O medo Ah, tá. e a culpa. Porque o pensamento, gente, ele foi gerado por um sentimento. A base de tudo é ou emoção, como você queira chamar. Então, é a base que gera o pensamento. Então, o pensamento já é um subproduto, tem por trás um sentimento, uma emoção. Então, os dois plugs de obsessão mais poderosos que existem são culpa e medo. Alguém conhece outro aí para falar? Medo é maléfico, desestabiliza a gente, mostra falta de confiança em Deus, falta de confiança em nós. Você está dando força vamos dizer assim, para o lado mais desequilibrado da espiritualidade. Ainda vez de acreditar na luz, nos benfeitores, né? Na capacidade divina, tudo isso. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. E se a gente fosse viver lá, a gente é que ia obsidiar o povo de lá, entendeu? Nós estamos longe de poder morar lá por causa disso, porque senão os obsessores ia ser nós. Ora, pega o microfone. Existe obsessão de encarnado para encarnado, Sim, com mas existe de certeza. desencarnado para Para o encarnado. E encarnado existe de encarnado para para desencarnado. também. Também. É porque a gente é que dá o banquete, né? A gente não é o obsessor, é a gente mesmo É a é a sintonia sintonia, é. que a Angélica falou aí, né? Sem sintonia não tem, né, gente?
Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Vocês entenderam o que Emmanuel está falando? Se eu não tenho essa zona de batalha, ou eu sou teimoso ou indiferente. Pode escolher. O que é o teimoso? É o revoltado com a lei de Deus. Eu quero seguir a minha lei. Então não tem conflito, aí. O conflito vai ser porque ninguém vai seguir essa lei, só você. Mas é o teimoso. É o teimoso. O que está no lugar de Deus não quer sair de lá de jeito nenhum. E o indiferente. Né? O indiferente ainda não foi tocado. Agora, a análise de si mesmo, aí já começa o autoconhecimento, desperta para a renovação. Começou o conflito. Dos dois, do grande par de opostos mais importantes que nós temos na nossa mente, o bem e o mal. Esse é o par de opostos que vai na nossa evolução. Então, gente, não estou percebendo o conflito. Preciso me conhecer melhor. Eu não estou percebendo que eu estou pisando na bola. É o contato com a sombra que Joana tanto fala conosco que é importante fazer. Porque eu acho que as palavras de Jesus, todo mundo que está aqui anda estudando. Então, está faltando em contato com essa sombra, o auto. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Olha bem, ele fala que a nossa aspiração ao bem é bruxuleante, ou seja, é vacilante. Uma hora eu quero, daqui a pouco já nem tanto, daqui a pouco vai contra o meu interesse, já não é tanto assim, não tem a vontade firme. Sabe por quê? Alguém sabe? Essa é a vontade do ego. Não despertou a vontade do espírito. Quando a vontade do espírito, essa que é a diretora, você lembra lá do Emmanuel que fala vontade é diretora da mente? Essa é a vontade do espírito, essa é inabalável. Você pode matar, mas não volta atrás. Não está determinado, entendeu? É a do espírito. Essa vontade vacilante aqui, ó, é do ego. Por isso que ela é vacilante. Ah, eu quero, mas aí agora ficou difícil, agora também já está contra meus interesses. Não é bem assim, esse povo é radical. Ai, quanto exigência. Ah, isso tudo é ego, gente. Todo mundo sabe o que é ego, não sabe? Então, olha bem, contra isso, levanta-se as sombras acumuladas, aquela que a gente não quer ver, desde os séculos transcorridos. Não necessariamente é coisa ruim. Às vezes, é eu não aceitar a minha humanidade. Tem a ver com a sombra, tá? Tem coisa ruim aí também, mas é isso. Então, eu tenho um movimento, mesmo esse movimento sendo bruxuleante, vacilante, é importante eu manter ele, tá? Então, ele fala da serenidade, sem ansiedade, porque isso vão ser movimentos de séculos, não adianta querer resolver isso essa semana, mas tem que ter resistência, persistência. E lembrando que é sempre no pequenininho. Não é no grande, é no pequenininho, tá? Que a gente tem que ir. Alguém quer falar alguma coisa?
O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, gente, ó, o passado, alguém pode mudar? Não, mas eu posso preparar um amanhã melhor no contato com esse passado. Tá? No contato. Não adianta eu ficar agarrado naquilo que já está automático em mim, que eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um movimento de mudança, sabe? Ele é pequeno, mas ele é necessário, né? E se eu começo hoje, amanhã vai ser menor, depois melhor. Pequenos passos, um só, de cada vez, né? E manter firme. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito aqui? Que aí eu trouxe para nós uma reflexão muito pessoal do Humberto Campos. Estante da Vida, capítulo 30, no Correio Afetivo. Você, meu caro, assevera que se vê fatigado consigo mesmo. As imperfeições, as nossas velhas imperfeições. Diz você que acaba de ler um volume edificante e articula promessas de melhoria. Houve uma preleção nobre e reafirma votos de elevação. E melhor ainda, a gente às vezes fica tão entusiasmado, né? E chega em casa e prega para todo para os amigos, para a família, né? Fica no entusiasmo. É isso aí, né? E ele fala: você está fatigado, porque a gente quer resolver num dia, né, gente? Então a gente vê as promessas, ouve um negócio, ouve uma palestra, ouve um estudo, aí a gente sai cheio de promessas, né? É porque você clicou lá em cima. Agora vai de novo no. É... Mexi em alguma coisa. Você tirou a tela lá para cima? Aí Ei, Vânia, Oi, Lourdes. são promessas, né, que às vezes a gente vai prorrogando, achando que o outro precisa, que nem a gente não precisa, vai acomodando, né, querendo mudar o outro, em vez de mudar nós, né? E também porque ele vai até falar e que é importante a gente partilhar um ideal, vem aqui, né? Aumenta o fôlego. Agora, essa semana, eu vou tentar fazer diferente. Faz parte, né? Isso, é. horas depois da expectativa brilhante, ei-lo que se estira no erro ou na negação de tudo o que assegurou a si próprio em matéria de burilamento moral. Em seguida, a exagerada noção de inferioridade pessoal, as ideias de culpa e, com isso, os sofrimentos íntimos e as aflições vazias. Eu estou experimentando uns exercícios espirituais aí, que Joana vai falar lá na frente, naquele livro que nós estamos lendo. E é engraçado, é isso aqui, ó. Aí, aí você sai para. Não, hoje o negócio vai funcionar. Aí tem uma tal de anotação, logo no final eu rasguei a folha, joguei fora, vou ficar um tempo sem anotar nada. Está anotando demais. Então, aí, cada vez que você erra ou nega, lá vai você pôr um pauzinho, aí vai pôr um pauzinho, 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 pauzinho. Falei, não, chega, vou dar um descanso para me voltar de novo, porque eu quero experimentar para falar para você se funciona ou não. Mas até agora só tem aumentado pauzinho lá no meu negócio. E é logo depois, não demora muito, não. Ai, ai. Mas aí ele está falando uma coisa que Joana trabalha muito conosco, é como que a gente reage diante do erro, né? Essa atitude de exagerada inferioridade, pessoal, é quase uma autopunição por ter errado. A gente não consegue enxergar o erro, olha, a culpa, né? Sofrimento íntimo, aflições vazias, ao invés da gente perceber que errou e fazer uma reflexão muito bem,
Por que que eu errei, né? Vamos aprender com o erro e bola para frente? Não. A gente fica parada ali remoendo, né? Remoendo, remoendo. E é o que a Joana vem trabalhando com a gente em vários capítulos. Vão mudar a forma de ver o erro. Vão ver o erro como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de autoconhecimento, né? Então, isso vai abrindo o olho da gente, né? O que foi o gatilho que me fez errar ali? Vai nos tornando mais conscientes de nós mesmos, né? Vai abrindo possibilidades do leque. Então, e a gente tem essa mania. Isso aqui, gente, é o não aceitação da nossa humanidade. A gente querer ser melhor do que é. A gente vai errar. Não tem jeito, vai errar. Então, só que a gente tem que mudar o olhar para como a gente encara o erro. Não se machucar, né? O tempo que poderia despender em atividades úteis se lhe foge das mãos inaproveitado, e você pergunta o porquê de semelhante antagonismo. De um lado, a santidade do intento, de outro, a impossibilidade da execução. E aí tem uma interpretação da lei. Não vou esperar mais um pouquinho antes de falar. Então é isso, gente. A gente tem a melhor intenção e aí não dá conta de executar, tá? Entretanto, meu amigo, esse conflito nos pertence a todos nós, os espíritos em evolução e acrisolamento no regaço maternal da Terra desde milênios. Contra o pingo do esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio de nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade de que somos egressos. Por que que a gente está preso na Terra, gente? Alguém sabe falar? O que nos prende à Terra? Acrisolado no. Ele é um poeta, tá, gente? Acrisolado no regaço maternal da Terra quer dizer isso, está preso aqui na Terra. Não consegue sair. O que é que nos prende aqui? Devendo a lei de causa e efeito. Não é medo de desencarnar, não, que prende? Não, não. Aí ele vai falar de encarnado e desencarnado. Logo, logo ele vai falar que é tudo igual, viu, Lourdes? Tanto pastor, Rebeldia. a Rebeldia. rebeldia ajuda muito. Então, gente, quanto mais devedor eu sou da lei, mais denso é o meu perispírito, mais preso na terra eu estou. E se é muito denso, eu vou lá para dentro da terra. À medida que eu vou, né, sutilizando esse perispírito, eu vou me distanciando mais da crosta terrestre. E estou a ela ligado por questão moral, né? Agora, o que que ele fala aqui, ó? O pingo de esforço. A gente acha que a gente faz muito. O pingo de esforço de autoaperfeiçoamento, o pingo contra o rio caudeloso de nossos instintos. Você lembra que a gente viu acho que no texto da semana passada ela fala que a Joana fala que a gente é uma semente entre duas forças, né? A raiz, a terra que nos segura e o sol que nos chama, né? Então tem uma força do divino em nós que nos atrai e tem uma força dos instintos que tenta nos manter, mas que tem a vontade do espírito, que ela pode colaborar com uma ou com a outra, né? Então, esse rio caudeloso aqui dos nossos instintos quer dizer que, primeiro, que não tem muito tempo que eu saí de lá. E segundo, porque a minha vontade pode estar alimentando mais a minha parte instintiva. Porque para afastar disso aqui, eu tenho que fazer o
é a disciplina, o autoconhecimento para poder ir me ligando ao divino, né? Ok? A necessidade de paciência, até mesmo conosco, se nos patenteia no clima da vivência comum em qualquer parte. Paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância e diminutas renunciações, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra de nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos a ser. Então, ele de novo vai falar isso conosco, né? Ter paciência conosco, a gente precisa de tempo, mas é nas pequeninas coisas, gente. Não adianta querer fazer grandes mudanças. E comemora as pequenas vitórias. Comemora as pequenas vitórias. São pequenininhas coisas, pequenas renunciações, né? Que a gente consegue se disciplinando, né? Para que a gente possa esculpir essa individualidade que queremos ser. Então, ele fala da paciência, da tolerância conosco, que se exige tempo, é uma obra, né, enorme. Creia que isso ocorre à maioria das criaturas em estágio educativo no planeta, estejam ou não vinculadas à carteira do corpo físico. Escalamos o monte da sublimação a passo e passo, muita vez de coração agoniado e pés sangrando. Por que ele Sangrentos. fala, gente, que isso acontece com qualquer criatura vinculada à Terra, esteja ela no corpo ou não? Esse conflito, né? Ele está falando do conflito. Essa questão de querer se melhorar pouco a pouco, de viver esse conflito entre o que eu gostaria de ser e o que eu sou, né? Por quê? Que acontece com quem já morreu, né? Acontece com a gente, ó, ele fala lá, esteja ou não a carteira, ou seja, encarnado, a carteira do corpo físico, esteja ou não encarnado. E a hora que a gente está do lado de lá, a gente vê quanto de erro que a gente ainda tem para resgatar ou para aproveitar, né? O tempo que perdeu e essas coisas todas, lá fica mais aflorado. Fica mais aflorado. Então, a dor deve ser pior. Então, gente, porque o conflito surge porque eu me conheço, eu vou me conhecendo e do lado de lá dizem que essa consciência é mais defrontada consigo mesmo mais facilmente, porque o ego se relativiza. Então, olha bem. E do outro lado, o meu entendimento da lei divina. Então, é isso que faz o conflito. Isso o espírito pode estar encarnado ou desencarnado, porque depende do autoconhecimento e do conhecimento evangélico. Não é porque eu morri que eu não vou ter conflito, vou ter até mais, às vezes, como é que eu diria, mais intenso, né? Aí ele fala desse monte de sublimação passo a passo, coração agoniado e pré-sangrentos. Né, gente? É aquilo que na descrição de Paulo a gente notou, né? Uma dor moral, né? Uma dor de se sentir que a gente não corresponde àquilo que a gente já aprendeu, né? A nosso ver, não padecem guerra íntima unicamente aqueles que se anestesiam de maneira temporária em superioridade falsa, acreditando-se realizados em paraísos de ilusão, copiando a convicção das crianças que se admitem habitando castelos em suas construções de papel ou de areia. Emmanuel falou que quem não vive o conflito é indiferente ou é teimoso, rebelde. Agora, Humberto de Campos melhora a coisa.
que que a gente não experimenta? Por que que a gente não experimenta o conflito? Anestesiado pelo quê? Ah, ah. Ilusão. Olha lá. Orgulho. Superioridade falsa. Falsa Eu me acho. superioridade falsa. O que que você falou? Orgulho. Orgulho, né? Essa superioridade falsa, eu me acho melhor do que eu sou. Então, olha o que que ele fala. A nosso ver, não padece porque estão anestesiados. Ou seja, é o mesmo indiferente de lá. Mas por quê? De maneira temporária, ele já avisa logo. Você querendo ou não, você vai sair desse estágio. Pode ficar aí anestesiado, mas a anestesia vai passar uma hora. É o que está avisando. Que não tem jeito de você se manter anestesiado. É temporário. Em superioridade falsa. Eu me enxergo melhor do que eu sou, acreditando-se realizada em paraíso de ilusão. Olha só, copiando a convicção de criança que habita castelos de areia ou de papel. Olha só, gente, ele está falando que se eu não vivo conflito, eu não estou enxergando direito. Porque eu não estou me conhecendo. Eu construí para mim um castelo de ilusão e me coloquei como a rainha ali dentro, superior aos demais, e que isso vai cair. E é interessante, gente, porque quando a gente está aqui, nessa superioridade falsa, você está se comparando com quem? Com Deus. Sabe por que que eu me sinto superior? Aí eu vejo lá a notícia, o serial killer matou não sei quem. Não, eu não fiz isso, eu já me sinto melhor. Aí eu vejo lá de novo, o corrupto lá, não sei o quê, do dinheiro. Eu não fiz isso, eu já me senti, já estou me sentindo melhor. Você se compara com quem você acha que é pior que você. Exatamente. Agora, eu não penso, será que eu, naquela situação, não faria o que ele fez? Eu não penso isso. Eu penso que eu estou aqui na minha resistência maravilhosa, e aí eu não fiz isso porque eu sou melhor do que ele. Mas eu não tive a mesma situação que ele, a mesma educação que ele teve, né? E às vezes cair lá no ardil lá do onde ele está. Isso é interessante porque Kardec pergunta isso, né? Uai, mas Nero não piorou? Ele nunca tinha tacado fogo em nada. Aí ele encarnou como Nero e tacou fogo lá em Roma, então ele piorou. Falou, mas ele não tacou fogo antes porque ele não teve oportunidade. Como saber? Só quando ele ganhou lá o título de imperador, aí o poder, ele teve oportunidade de fazer. Entendeu, gente? Aí que está a grande questão. Ô, Vânia, quando você fala conflito, pode ser de qualquer ordem, mesmo os mínimos até maiores? Pois é, aqui ele está tratando do conflito entre o bem e o mal, tá? Mas nós temos vários conflitos, né? A gente trouxe uma lista de conflitos que a gente enfrenta, tá? Esse é o grande conflito porque ele nos coloca de frente com nossa sombra. Então, esse é o grande conflito que dá mais consciência em nós. O ter e o ser é outro conflito muito famoso, que Joana tratou uns 2 capítulos atrás, entre esse estilo de valores de vida que eu tenho, né? Entre conseguir coisas materiais ou trabalhar ganhos espirituais, é outro conflito, né? Mas esse aqui é o grande maior, tá? Essa terrível disparidade entre o que ainda somos e o que devemos ser é peculiar a todas as criaturas que despertam para as exigências da ascensão espiritual.
O próprio Paulo de Tarso, refletindo sobre semelhante problema, declara no versículo 19 do capítulo 7 de sua epístola aos Romanos: Não faço o bem que desejo, contudo, o mal que não quero, esse faço. É isso aí, gente. E é interessante, porque à medida que você vai aumentando o seu autoconhecimento, você começa também a acessar a parte inconsciente do seu ego, que são as intenções, os jogos de simulação que a gente tem, os jogos de manipulação. Então, aquele aparente bem, você começa a aprofundar melhor no seu autoconhecimento, tá? A propósito, no entanto, confortemo-nos com a certeza de que, apalpando as nossas chagas morais, formamos mais seguro conhecimento de nós mesmos, o que é muito importante. Aí, olha aí. Então, o que que ele está dizendo, gente? Olha bem, apalpando. Apalpando é quase um cego, né? A gente vai conhecendo ainda de uma maneira muito rústica nossas chagas morais. Mas é aí que a gente tem a oportunidade de se conhecer. Olha o que ele fala, o seguro conhecimento de nós mesmos. Esse conhecimento é seguro, porque ele veio da minha experiência que teve o confronto com a minha chaga moral, né? Então é importante isso, gente, é a gente aproveitar essas experiências de queda, de erro nosso, para fazer esse seguro conhecimento de nós mesmos. É onde a gente se defronta conosco mesmo. Ou que a Jona vem tomando o confronto com a sombra, é isso aqui. Conta-se que Israel Ben Eliezer, apelidado por Baal Shem Tov, nome comumente abreviado por Besh, renomado pensador judaico do século XVIII, foi procurado por certo devoto que a ele se queixou amargamente, confessando: Mestre, que será de mim? Entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor por longos anos e depois de tanto tempo reconheço hoje que não melhorei. Continuo a ser um homem imperfeito e ignorante. E Beche, porém, sorriu e respondeu, compassivo: Se chegaste, meu filho, a compreender que és imperfeito e ignorante, isto representa por si só um progresso admirável. Por quê, gente? Está tomando consciência, né? Consciência, isso aqui é humildade. O confronto com a sombra é o único caminho de ter humildade. Qualquer outro lugar que você achou ela, não é ela, tá? É só daqui, do confronto doloroso conosco mesmo. E aí vem a questão da lei. Então, a lei vem para me mostrar que eu não consigo cumpri-la. Eita, nós. Sabe o que é isso? Me colocar no lugar de criatura, para me sair do lugar de Deus. Nós vimos lá que o pecado original, aquela frutinha que a gente resolveu comer, foi o desejo de ser igual a Deus. E nós temos que voltar para o nosso lugar de criatura. Isso aqui, ó, imperfeito, ignorante, eu estou no meu lugar de criatura. Eu estou renunciando ao lugar de Deus. E para isso eu preciso confrontar com a exigência da lei, para me ver que eu não dou conta. Por mim mesmo, não dou conta. A solução, capítulo 8. Paulo não vai deixar isso aí barato, não. A solução disso aqui está no capítulo 8, nós vamos ver a partir da semana que vem. Então, gente, olha que interessante. Eu conheço a lei, me confronto comigo mesmo, tem essa dor, esse conflito que vai me colocar, vai surgir, cortar o meu orgulho,
ajudando a surgir a humildade e me tirando do lugar de Deus e me colocando no lugar de criatura. Então, eu paro de me comparar com o outro, porque agora a minha comparação é com a exigência da lei, com o modelo que eu tenho, Cristo. Aí eu vou falar, por mim mesmo, eu não faço nada de bom. Por mim mesmo, eu não consigo cumprir a lei. Eu preciso da ajuda divina. Porque a lei, gente, ela é divina. Como que eu, humano, consigo cumprir a lei divina? Só o divino manifestando através de mim eu posso dar frutos bons, e só o divino manifestando através de mim eu sou capaz de cumprir a lei. Spoiler do capítulo 8. Para não deixar vocês muito agoniados. Então, gente, é isso. O confronto com a lei é para me colocar no lugar de humildade e me tirar do lugar falso que eu estou. É o começo da cura. E tem que haver o confronto. Tem que haver. Reflitamos desse modo em nossas fraquezas, sem autocondenação. Não adianta cobrir-nos de cinzas ao verificar nossas faltas. Vale enfrentá-las e corrigi-las à custa de nossa própria retificação. Não acha que... Porque é através do divino que eu vou fazer isso, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o